Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Vamos iniciar nossa aulinha de hoje, baralho de fração, das páginas 128, 129 e 130, tá? Então, a gente vai dar continuidade nas atividades de fração que nós começamos a ver na semana passada, e hoje a gente vai começar a dar uma aprofundada aí nesse conteúdo. Antes da gente iniciar a apostila, eu vou pedir para vocês pegarem o caderno, porque a Pro vai dar algumas explicações agora sobre fração que não tem na apostila e seria interessante de vocês estarem anotando o que vocês acharem mais importante, o que a Pro for falando durante o vídeo, vocês irem anotando no caderno, tá? Então, vamos lá, ó. Então, como combinado, né, a Pro falou que ia falar um pouquinho mais de fração para vocês. Então, a fração, hoje em dia, é comum o uso de frações. Houve um tempo, porém, em que elas não eram conhecidas. O homem introduziu o uso de frações quando começou a medir e representar medidas, né? Então, uma época lá, o homem começou a medir as coisas e chegou um certo momento que ele sentiu uma dificuldade em medir e ele teve que fazer essa invenção aí, que é a fração, tá? Mas o que é a fração, afinal? É uma representação de uma ou mais partes de algo que foi dividido em partes iguais. Portanto, ela representa uma parte do todo, tá? Então, pessoal, isso é uma coisa muito importante que vocês podem estar anotando aí no caderno de vocês, tá? Então, a fração, ela representa algo. O que ela representa? Ela representa uma parte do todo, tá? Então, vamos pensar na barra de chocolate. Então, a gente pega a barra de chocolate e ela, na verdade, ela já vem, né, separada em pedacinhos, né? Já vem dividida lá em pedacinhos e todos esses pedacinhos são de tamanho igual, tá? Lembrando que quando é dividido, sempre tem que estar dividido em partes iguais. Então, a barra de chocolate lá sempre vem, né, dividida bonitinha em partes iguais. Se eu quero representar apenas uma parte que eu comi dessa barra de chocolate, vamos dizer que eu não comi ela toda. Eu só comi alguns pedacinhos. Como que eu vou representar isso matematicamente? Utilizando a fração, tá? Eu vou representar a parte, uma parte só, uma pequena parte do todo, tá? Vocês vão entender mais adiante com os exemplos que eu vou dar para vocês, tá bom? Então, pessoal, olha só. Os números inteiros da fração são chamados de numerador e denominador, separados por uma linha horizontal ou traço de fração. Então, como que a gente representa a fração, tá? Ela tem dois números, um número em cima e um número embaixo, e é separado esses dois números por uma linha horizontal, tá? Ou também é chamado de traço de fração. Esses números, para a gente não ficar falando, é o número de cima, o número de baixo, eles têm um nome específico, tá? Cada termo tem o seu nome certinho para a gente poder identificar. Então, o número de cima da fração é chamado de numerador, tá bom? E a parte de baixo da fração é chamado de denominador. Então, isso aqui também vocês podem estar anotando no caderno de vocês, para vocês não esquecerem o nome de cada parte da fração, ok? Olha só, o numerador, né? Agora a gente vai ver o que representa cada número. O numerador, o número de cima da fração, ele indica quantas partes são tomadas do inteiro. Então, ele indica quantas partes que eu usei do todo. Então, pensando lá na barra de chocolate de novo. Quantos pedaços eu comi? Aonde eu vou representar aqui na fração? Eu vou representar no numerador, no número de cima da fração. E olha lá, o denominador representa em quantas partes o inteiro foi dividido. Então, o denominador, eu vou pegar minha barra de chocolate e vou contar quantos pedacinhos tinha ao todo, quando eu abri ela. Vai ser o número de baixo, vai ser o denominador da fração, tá bom? Então, isso aqui também é importante de vocês estarem anotando aí para saber como que eu represento o numerador e como eu represento o denominador.
como que eu leio as frações, tá? Então, isso aqui também é bem importante, ó, leitura de frações. Então, cada fração tem uma maneira certinho de ser lida, ó. Aqui eu tenho uma tabelinha, o número de cima é a fração, tá? Aqui ele só representou do lado e é uma outra maneira também da gente estar representando a fração, da gente colocar a barra, em vez de colocar um número em cima e um número embaixo, quando a gente não tem muito espaço, a gente utiliza a barra, tá? Então, 1/2 é 1/2 e a gente lê, ó, 1/2, tá? Essa fração aqui a gente lê 1/2. Quando for 1 em cima e o 3 embaixo, a gente vai ler 1/3. Essa aqui, ó, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8 e 1/9, tá? Então, essa aqui, do 2 até o 9, a gente lê dessa maneira aqui, tá? Pessoal, aqui a Pro deu exemplo só com o número 1, mas e se fosse, por exemplo, o número 3 em cima aqui, ó, dessa primeira fração, fosse o 3 no lugar do 1? Ia ficar o quê? 3/2, tá? A gente só daí fala o número normal, o numerador a gente fala normal, e o denominador, dependendo do número que é, tem o jeito certinho de ser lido, tá? Agora, ó, vamos ver algumas frações um pouquinho maiores, os denominadores um pouquinho maiores, tá? Então, olha só, a fração, essa aqui, 1/11. Olha como a gente lê. 1/11. Essa aqui, 1/12. 1/13. 1/14. E assim por diante, tá? Por que a gente coloca avos no final de cada uma dessas leituras? A explicação aqui. Avos é usado quando o denominador é maior do que 10. Então, quando o numerador, o número de baixo, for maior do que 10, a gente sempre tem que acrescentar a palavra avos no final, tá? Isso aqui é uma regrinha e a gente tem que seguir a regrinha. Percebam quando do 2 até o 9, a gente não utilizou a palavrinha avos, mas a partir do 11 nós utilizamos, tá? Agora, pessoal, a representação de fração, tá? A gente tem 3 maneiras de representar a fração. Uma é por desenho, a outra é por número, numerador e denominador, e a terceira maneira é utilizando a vírgula, né? Que nós vimos um pouquinho na semana passada. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Olha aqui. Eu tenho um desenho, né? Esse desenho ele está dividido em partes iguais, tá? Então, como que eu vou representar isso em forma de fração, tá? Antes de eu representar isso aqui em forma de fração, eu preciso pintar alguns quadradinhos, ó. Então, eu pintei 5 quadradinhos dessa minha figura. Então, olha só como eu vou representar a fração. O número de baixo da fração, como a Pro já explicou, é o total de partes, tá? Então, aqui eu tenho um total de 10 quadradinhos, ó. Então, o todo, a gente sempre vai representar no denominador, no número de baixo da fração. E o número de cima, a gente representa por quantos quadradinhos estão pintados. Aqui eu tenho 5 quadradinhos pintados. Pronto, eu representei em forma de fração a minha figura, o meu desenho, tá? Olha que fácil, né? Então, sempre lembrando, o número de baixo, denominador, a gente representa pelo número total de partes, e o número de cima, o numerador, a gente representa pelo número de partes que foram pintadas, tá? E a gente agora vai representar esse número, 5 décimos, tá? Quando é 10, a gente lê décimos, 5 décimos. Nós vamos representar o número em vírgula, tá? Número decimal, que vai ser o 0,5, como também nós já vimos na semana passada, tá? Ó, vou dar outro exemplo para vocês. Então, agora eu tenho aqui um círculo e eu dividi em 3 partes iguais, tá? E eu pintei 2 partes. Então, vamos representar em fração, ó. Número de baixo, denominador, é o total de partes. Quantas partes eu tenho no total aqui? 1, 2, 3. Então, o número de baixo, 3 partes.
O número de cima, o numerador, é a quantidade de partes que estão pintadas, tá? Lembrem disso, é sempre o número de partes que estão pintadas, é a parte utilizada. Quantas partes estão pintadas aqui? Uma, duas. Então, o meu numerador é o número 2, tá? Como que eu leio essa fração? 2/3, certo? Essa fração, pessoal, a Pro ainda não vai representar em número com vírgula para vocês, porque é um conteúdo que nós veremos um pouco mais adiante. Então, por enquanto, vocês só sabem representar o número com vírgula quando o denominador é 10, tá? Mais adiante, a Pro vai explicar como representa essa aqui em número decimal, em número com vírgula, tá bom? Então, isso aqui, ó, vocês também podem estar anotando no caderno de vocês como um exemplo que nós não temos isso aqui na apostila, ok? Vamos lá, agora a gente vai ver a comparação de fração, tá? O que é isso? Comparação. A gente vai comparar, ver qual que é a maior, qual que é a menor, usando aquele sinalzinho da boquinha do jacaré, né? Que vocês já conhecem. Lembrando que a boquinha do jacaré sempre vai para o número maior, tá? Então, olha só, vou dar um exemplo aqui para vocês. Vou pegar duas frações, a primeira é 4/7, e a outra fração é o 3/7, tá? Eu tenho duas frações, mas qual será que representa a maior quantidade? Qual dessas frações será que é a maior? E qual que é a menor, tá? Para eu poder fazer essa comparação de uma maneira muito fácil, muito simples, que depois vocês vão utilizar lá na apostila, é fazendo desenho, pessoal. Então, olha só. A primeira fração é 4/7, né? Então, eu preciso fazer um desenho com 7 partes e pintar 4 partes. Ah lá, é o que eu fiz aqui. Então, essa minha barra, ela tá dividida em 7 partes iguais e eu pintei 4 partes, tá? Então, essa minha primeira fração está representada aqui em forma de desenho. E vou fazer a mesma coisa agora com essa fração aqui, ó, 3/7. Então, eu preciso fazer um desenho dividido em 7 partes iguais e eu tenho que pintar 3 partes. Ah lá, tá? Então, aqui, ó, 7 partes iguais, lembrando que tem que ser iguais. Se vocês forem desenhar isso no caderno, façam com régua bonitinho. Ó, também outra coisa que é importante, tá vendo que os dois desenhos são do mesmo tamanho, tá? E agora a gente vai comparar. Vamos pensar de novo na barra de chocolate? Se eu falo que eu comi 4 pedaços de 7 e o meu amigo comeu 3 pedaços de 7, quem comeu mais, né? No caso aqui, ó, fica muito fácil de enxergar. Quem comeu mais fui eu, né? Comilona. Então, qual que é a fração maior? Qual que está representando a fração maior que comeu mais, no caso aqui da barra de chocolate, né? É a 4/7. Então, olha só o sinalzinho de comparação, né? A boquinha do jacaré está aqui voltado para a maior fração, para o número maior, tá bom? Pessoal, agora a gente vai para a apostila, tá? Lá nas páginas 128 e 129, tem o jogo baralho de fração, que é a nossa aula de hoje. Mas, pessoal, nós utilizaremos outra regra, tá? Como todos os outros jogos que nós vemos fazendo, né? Que nós estamos fazendo aí, a Pro tá tendo que alterar as regras para vocês conseguirem fazer em casa, tá? Então, vocês não vão seguir o que está falando aí na apostila. Então, presta bastante atenção para vocês não fazerem errado, tá? Então, olha só. Primeira coisa que vocês vão fazer, vocês vão lá no bloco de jogos, nas páginas 8, 9, 10 e 11, e vocês vão recortar todas essas cartinhas, tá? Então, o que tem nessas cartinhas, né? Tem, ó, desenhos, né? Esses desenhos que a gente vai representar as frações. Tem frações, tem como se ler as frações e tem alguns números com vírgula também aqui na página 11, tá? Então, primeiramente, vocês vão recortar e depois vocês vão organizar todas essas cartinhas, tá? Então, o que vocês têm que fazer? A primeira cartinha, ó, tá pintada uma parte de
duas no total, não é? Que fração que representa essa cartinha? Então, vocês vão e colocam do lado. Como que eu leio essa fração? 1/2 ou metade, ó, já tá aqui. Então, vocês vão organizando um do ladinho do outro, o desenho, a fração e como se lê, tá? E aqui na página 11, tem algumas frações que tem o número decimal. Então, vai ter algumas que vai ter o número decimal, que é o número com vírgula, que vocês vão ter que organizar tudo certinho aí, tá? Ou no chão, ou na mesa, um lugar que tenha bastante espaço para vocês conseguirem visualizar todas elas, ok? O que vocês vão fazer depois? Também lá na página 12, no bloco de jogos, vocês vão recortar um sinal de igual, um sinal de menor e um sinal de maior, tá? Percebam aí que tem 3 de cada, mas vocês só vão recortar um porque só vai utilizar um, tá bom? Pessoal, o que a gente vai fazer agora, tá? Cada um de vocês vão realizar para mim 10 comparações e vocês irão anotar no caderno, tá? Então, agora, primeiramente, vocês organizaram as cartinhas lá, tudo bonitinho. Vocês vão pegar o caderno de novo e vão fazer as comparações. Lembra a comparação que a Pro explicou para vocês? Eu vou dar um exemplo aqui para vocês conseguirem entender um pouquinho melhor, tá? Mas vocês vão fazer no caderno essas 10 comparações e depois vocês vão tirar foto para me mandar, tá? Lembrando que vale pontinho na próxima prova que vocês fizerem, tá? A Pro já começou uma nova lista para poder fazer essas anotações aí de quem está me enviando as atividades no prazo correto, tá? Pessoal, então olha só. A Pro vai dar aqui para vocês 2 exemplos de como vocês vão fazer, tá? Então, olha só. Vocês primeiro vão escolher 2 cartinhas lá das que vocês organizaram. E essas 2 cartinhas, ó, são frações, tá? Então, aqui a Pro pegou 2, ó. Peguei 1/6 e peguei a cartinha do 1/4. Agora, eu vou fazer a comparação dessas cartinhas. Eu quero saber qual que é a maior, ou qual que é a menor, ou se elas são iguais, né? Porque elas também podem estar representando a mesma coisa. O que vocês vão fazer para poder fazer essa comparação, como eu dei num exemplo lá anteriormente? Vocês vão pegar o desenho dessas cartinhas, porque isso vai ficar muito mais fácil de vocês visualizarem, tá? Então, qual desenho que está representando a cartinha 1/6, né? Olha lá, é a cartinha que está dividida em 6 partes iguais e está pintada apenas uma parte, né? Então, 1/6 é uma parte de 6, uma parte pintada do total de 6 partes. E também vou pegar o desenho que representa 1/4, que está pintado uma parte de 4. Olha lá a minha cartinha, tá? Então, está pintada uma parte de 4 partes. Observando aqui as 2 cartinhas, vocês vão colocar uma do ladinho da outra para poder observar bem, né? Qual aqui, pessoal, que pintou mais? A primeira cartinha ou a segunda cartinha? Fica fácil de ver, né? Aqui tem o maior pedacinho pintado, ó, é a cartinha de 1/4. Então, qual é a fração maior? A fração maior é 1/4. Olha lá a boquinha do jacaré aberta para a fração de número maior, tá? Aí pode ser que alguém fale assim, Pro, mas por que 1/4 é maior que 1/6? Se o número 6 é maior que o 4, que até hoje, né, que vocês estudaram, aprendendo, sempre foi assim. Agora, pessoal, a gente está trabalhando com fração, tá? Lembrando que fração, ela representa uma parte do todo, ela não representa o todo inteiro. Então, tomem cuidado, prestem bastante atenção, por isso que é importante pegar as cartinhas com os desenhos, que é muito mais fácil de visualizar, tá? Que a gente consegue ver nitidamente que 1/4, o pedaço, ó, 1/4 é o pedacinho que tá pintado, ó, a gente sempre olha a parte que tá pintada, tá? Que é o que tá sendo representado pela fração. É maior que 1/6, ó. Quanto mais partes a gente divide, menor fica o meu pedacinho, tá bom? Olha o outro exemplo que a Pro vai dar. Vou, de novo, pegar 2 cartinhas. Vocês vão escolher
as que vocês quiserem, tá? Escolham cartas aleatórias para vocês poderem fazer essas 10 comparações aí. Então, agora eu peguei, ó, 2 décimos e 1/5. O que eu vou fazer para poder comparar? Vou pegar o desenho de cada fração. Então, vou pegar aqui, ó, 2 décimos, está pintada 2 partes do total de 10, e vou pegar 1/5. Eu vou pegar a cartinha que tem uma parte pintada do total de 5 partes. E vou fazer a comparação olhando, ó. Coloco, como a Prima falou, uma do lado da outra, para poder ver bem certinho. Então, o que eu consigo observar aqui, ó? Que esses 2 pedacinhos, esses 2 que estão pintados, e mais esse aqui que está pintado um só, eles são, ó, do mesmo tamanho, tá? Talvez aí, vocês com a cartinha em mãos, pessoal, vocês consigam comparar melhor do que aqui no computador, tá? Aí no vídeo de vocês. Então, o que a gente consegue observar por essas 2 cartinhas? Que essas frações, elas são iguais. Sim, aí pode ser que alguém, né, fique desconfiado, mas como que 2 décimos é igual a 1/5? Poxa, 2 décimos são números totalmente diferentes de 1/5, não é? Sim, mas o que acontece com essas frações? Elas estão representando a mesma coisa, elas estão representando a mesma quantidade. Como que a gente consegue ver isso? Olhando as frações? Não, é olhando os desenhos, tá? Por isso que é importante a gente trabalhar com os desenhos aí para vocês entenderem perfeitamente, ok? Então, pessoal, façam aí no caderninho de vocês as 10 comparações e me mandem foto, tá? Lembrando que a foto tem que ser antes da correção dessa atividade, tá? Que é a nossa última aula da semana aí. Pessoal, agora a gente vai voltar lá na apostila fazer 2 atividades rapidinho que tem lá desse baralho de fração, tá? Então, lá na página 129, tem a situação problema do jogo. O número 1 diz assim: Marcela, jogando com Murilo, estava muito contente, pois tinha conseguido ganhar várias cartas. Para representar uma igualdade, veja uma das jogadas da menina. Então, ela pegou aí, né, a cartinha 1 décimo e pegou o desenho também dessa fração, uma parte de 10 partes. Agora, lá na página 130, fala assim: agora, a partir da carta colocada abaixo, desafio você a representar uma igualdade. Em seguida, registre sua carta no espaço em branco e coloque o devido sinal de comparação, tá? Então, pessoal, tem aqui, ó, 1/5, né? E vocês vão colocar aqui para mim no último quadradinho uma cartinha que represente o número 1/5, tá bom? O desenho que representa 1/5, tá? Vocês vão lá observar a cartinha de vocês e vocês podem estar desenhando aí esse desenho que representa 1/5, tá bom? Ainda na página 130, agora tem a atividade número 2. Ó, presta atenção para vocês verem como que vocês terão que fazer essa atividade. Descreva uma das rodadas de que você participou usando sinais. Espaço para registro e conclusão a respeito dessa experiência. Então, pessoal, vocês fizeram as comparações lá no caderno. Lembra que vocês fizeram as 10 comparações lá no caderno? Aqui nessa atividade número 2, vocês vão pegar uma daquelas comparações que vocês fizeram no caderno, vocês fizeram 10. Vocês vão pegar uma só e vão anotar aí na apostila, nesse espaço, e vocês vão escrever as conclusões, tá? Então, talvez vocês peguem uma igualdade ou uma fração que era maior que a outra, escolham uma delas, qualquer uma, e façam as anotações aí na apostila, tá? Pessoal, então por hoje é só. Essa foi a nossa aulinha. Façam aí tudo certinho, façam as anotações no caderno do que é fração, como que representa a fração, para vocês não esquecerem, porque fração é um conteúdo muito importante que nós utilizaremos aí ainda muitas vezes durante esse ano que vem, vocês vão utilizar no sexto, até no terceiro colégio, vocês vão estar utilizando fração.
Então, é importante vocês estarem entendendo bem agora, não ficando com nenhuma dúvida, porque futuramente isso vai complicando, né? Com certeza isso vai ficando cada vez mais difícil. Se vocês não aprenderem agora que é facinho, que é o básico, futuramente vocês vão ter aí dor de cabeça, porque vai complicar, tá? Então, se ficar alguma dúvida, mandem mensagem para mim no WhatsApp, que eu já vou ajudando vocês. Já façam todas essas atividades hoje, já me mandem essa atividade, a foto dessa atividade hoje, para vocês não ficarem atrasados e ficar acumulando muita matéria aí, tá bom? Um beijo para vocês e até a nossa aula de amanhã, tá?